Sofia, 8 anos, sempre foi uma criança comunicativa e cheia de energia. Adorava ir à escola, brincar com as amigas e participar das aulas de dança. Mas nas últimas 4 semanas, algo mudou. Todas as manhãs, ao se preparar para a escola, Sofia começava a reclamar de dor de barriga. Chorava, dizia que não queria ir, e quando a mãe, Fernanda, insistia, as crises se intensificavam. Fernanda inicialmente pensou que era manha, birra para faltar aula. Afinal, Sofia não tinha febre, não vomitava, e aos finais de semana parecia perfeitamente bem. Mas a situação foi se agravando. Sofia parou de comer direito no café da manhã. Começou a roer as unhas compulsivamente, algo que nunca havia feito. À noite, demorava horas para conseguir dormir, e acordava várias vezes pedindo para a mãe ficar ao seu lado. A professora ligou dizendo que Sofia estava mais quieta, isolada, e que suas notas haviam caído. Foi só então que Fernanda percebeu, aquilo não era manha. Sua filha estava sofrendo com algo muito mais profundo. O que Fernanda não sabia é que Sofia estava enfrentando ansiedade. Na escola, uma colega havia começado a fazer comentários maldosos sobre sua aparência, e Sofia desenvolveu um medo intenso de ser julgada e rejeitada. Mas ela não conseguia explicar isso aos pais. Para uma criança de 8 anos, nomear emoções complexas como ansiedade, insegurança e medo social é praticamente impossível. Então, o corpo dela encontrou outras formas de comunicar o sofrimento. Dores de barriga, dificuldade para dormir, recusa escolar. Esta é uma realidade muito comum e extremamente mal compreendida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, transtornos de ansiedade afetam aproximadamente 10 a 20% das crianças e adolescentes em todo o mundo. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que os casos de ansiedade infantil aumentaram significativamente nos últimos anos, especialmente após a pandemia. Mas o problema não é apenas a prevalência alta. O verdadeiro desafio é que a ansiedade infantil se manifesta de formas muito diferentes da ansiedade adulta, e a maioria dos pais não sabe identificar os sinais. Crianças ansiosas raramente dizem estou ansioso ou estou preocupado. Em vez disso, elas reclamam de dores físicas, ficam irritadas, recusam-se a fazer coisas que antes faziam sem problemas, ou apresentam comportamentos que os adultos interpretam como manha, preguiça ou desafio. Essa falta de compreensão atrasa o diagnóstico e o tratamento, permitindo que a ansiedade se intensifique e comprometa o desenvolvimento emocional, social e acadêmico da criança. Neste vídeo, vamos entender os 5 sinais principais de ansiedade em crianças de 6 a 12 anos que a maioria dos pais confunde com manha ou má educação. Você vai aprender a diferenciar o que é um comportamento típico da idade daquilo que realmente merece atenção profissional. Vamos falar sobre critérios objetivos de observação, exemplos práticos e, principalmente, o que fazer quando você identificar esses sinais. O objetivo não é criar pânico, mas desenvolver um olhar mais atento e empático, capaz de reconhecer quando seu filho está pedindo ajuda através do comportamento. Antes de identificarmos os sinais específicos, é fundamental entendermos o que é a ansiedade infantil e por que ela se manifesta de formas tão diferentes da ansiedade em adultos. A ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras ou estressantes. Em níveis normais, ela é adaptativa e até protetora, ajudando a criança a evitar perigos reais. O problema surge quando essa resposta se torna desproporcional, persistente e começa a interferir na vida cotidiana. Segundo a American Psychological Association, um transtorno de ansiedade se caracteriza por preocupações excessivas e persistentes, sintomas físicos como tensão muscular e problemas de sono, e comportamentos de evitação que duram pelo menos 6 meses e prejudicam o funcionamento social, escolar ou familiar. O que torna a ansiedade infantil particularmente desafiadora é que crianças entre 6 e 12 anos ainda estão desenvolvendo a capacidade de identificar, nomear e comunicar emoções complexas. O córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pela regulação emocional e pela capacidade de verbalizar sentimentos, ainda está em pleno desenvolvimento nessa faixa etária. Por isso, quando uma criança sente ansiedade, ela frequentemente não consegue dizer estou preocupado com a prova ou tenho medo de ser rejeitado pelos colegas. Em vez disso, o cérebro infantil traduz essa angústia emocional em sintomas físicos concretos ou em mudanças comportamentais visíveis. Neurologicamente, quando uma criança experimenta ansiedade crônica, seu sistema nervoso autônomo permanece em estado de alerta elevado.
Isso ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, liberando cortisol de forma persistente. Níveis elevados de cortisol por períodos prolongados afetam o sistema digestivo, causando as famosas dores de barriga. Afetam também a qualidade do sono, o apetite, a capacidade de concentração e até mesmo o sistema imunológico. Por isso, crianças ansiosas frequentemente apresentam queixas físicas reais, não imaginárias. A dor que elas sentem é genuína, ainda que sua origem seja emocional. A Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que os principais gatilhos para a ansiedade nessa faixa etária incluem pressão escolar, conflitos familiares, mudanças significativas na rotina, exposição à violência ou notícias perturbadoras, bullying, e até mesmo o uso excessivo de redes sociais e exposição a conteúdos inadequados para a idade. A pandemia de Covid-19 intensificou dramaticamente esses quadros, com estudos mostrando aumento de até 40% nos casos de ansiedade infantil entre 2020 e 2023. O que muitos pais não percebem é que comportamentos interpretados como manha, birra ou desobediência muitas vezes são na verdade manifestações de ansiedade. Uma criança que se recusa a ir à escola não está necessariamente sendo preguiçosa, ela pode estar genuinamente aterrorizada com algo que acontece lá. Uma criança que explode em crises de choro por motivos aparentemente pequenos pode estar sobrecarregada emocionalmente, sem capacidade de processar e regular o que sente. Uma criança que fica irritada e agressiva pode estar usando a raiva como mecanismo de defesa contra o medo e a insegurança. A identificação precoce é absolutamente crucial. Quanto mais tempo uma criança convive com ansiedade não tratada, maiores são os riscos de desenvolvimento de transtornos mais graves na adolescência e na vida adulta, incluindo depressão, fobias específicas, transtorno de pânico e até abuso de substâncias. Além disso, a ansiedade crônica na infância compromete o desempenho escolar, as relações sociais, a autoestima e a qualidade de vida geral da criança. Mas a boa notícia é que, quando identificada cedo e tratada adequadamente, a ansiedade infantil responde muito bem à intervenção, e a criança pode desenvolver habilidades de regulação emocional que a beneficiarão por toda a vida. O primeiro sinal importante de ansiedade infantil que a maioria dos pais confunde com manha é a recusa persistente em ir à escola ou participar de atividades que antes eram prazerosas. Não estamos falando de um dia isolado em que a criança acorda cansada e preferiria ficar em casa. Estamos falando de um padrão consistente de resistência, acompanhado de sofrimento genuíno. Quando uma criança desenvolve ansiedade relacionada à escola, ela começa a manifestar sintomas físicos reais nas horas que antecedem a ida para a aula. Dores de barriga, náuseas, dores de cabeça, tonturas, vômitos. Esses sintomas não são fingimento ou manipulação. O sistema nervoso da criança está realmente ativado pelo medo, e o corpo responde com reações físicas concretas. O interessante é que esses sintomas tendem a desaparecer ou diminuir significativamente se a criança consegue ficar em casa, o que leva muitos pais a concluírem erroneamente que era só manha. Observe se seu filho passou a reclamar de mal-estar especificamente nos dias de aula, mas não aos finais de semana ou feriados. Preste atenção se ele inventa desculpas cada vez mais elaboradas para não ir à escola, ou se chora e súplica intensamente toda manhã. Note também se ele pede para sair mais cedo, liga para você pedindo para buscá-lo, ou vai à enfermaria da escola com frequência. Outro indicador importante é quando a criança que antes adorava determinada atividade extracurricular, como natação, judô ou inglês, de repente começa a resistir sistematicamente. É perfeitamente normal que uma criança ocasionalmente não queira ir à escola. Talvez ela esteja cansada após um final de semana agitado, talvez tenha uma prova difícil e esteja nervosa, ou talvez simplesmente prefira ficar brincando em casa. Isso pode acontecer 1 ou 2 vezes por mês, de forma esporádica, sem um padrão claro. A criança pode até fazer um pouco de drama, mas acaba indo e, uma vez na escola, fica bem e participa normalmente das atividades. Esse é um comportamento típico e não deve gerar preocupação. O que se torna preocupante é quando essa recusa acontece 3 ou mais vezes por semana, persistindo por pelo menos 3 semanas consecutivas. Quando os sintomas físicos aparecem de forma sistemática e previsível, sempre relacionados ao horário escolar. Quando a criança apresenta crises intensas de choro, pânico ou até agressividade ao ser forçada a ir. Quando ela verbaliza medos específicos como todos vão rir de mim, vou fazer tudo errado, não tenho nenhum amigo lá. Quando o sofrimento é visível e desproporcional, e a criança parece genuinamente aterrorizada, não apenas contrariada.
Gabriel, 10 anos, sempre gostou de matemática e tinha bom desempenho na escola. Há 2 meses, após tirar uma nota baixa em uma prova, começou a desenvolver medo intenso de errar novamente. Todas as manhãs de segunda, quarta e sexta, dias em que tinha aula de matemática, Gabriel acordava com náuseas. Chorava dizendo que estava passando mal, implorava para ficar em casa. Os pais inicialmente achavam que era preguiça ou tentativa de fugir das responsabilidades. Mas quando perceberam um padrão específico nos dias de matemática, e quando Gabriel começou a ter crises de choro também antes de fazer a lição de casa da matéria, entenderam que era ansiedade, não manha. Gabriel estava desenvolvendo uma fobia relacionada ao desempenho acadêmico. Se você observar esse padrão de recusa escolar persistente por 3 semanas consecutivas, com sintomas físicos recorrentes e sofrimento emocional visível, é hora de investigar mais a fundo. Converse com a escola para entender o que pode estar acontecendo lá. Pergunte sobre bullying, dificuldades de aprendizagem, conflitos com professores ou colegas. Observe se há algum evento específico que desencadeia a ansiedade, como apresentações orais, educação física ou provas. Mantenha um diário anotando os dias de recusa, os sintomas apresentados e qualquer padrão que você identificar. Esse registro será valioso para o profissional que eventualmente for consultado. O segundo sinal crucial de ansiedade infantil que frequentemente é mal interpretado são as queixas físicas repetidas sem causa médica identificável. Muitos pais levam seus filhos a múltiplos médicos, fazem diversos exames, e quando tudo volta ao normal, concluem que a criança está inventando ou querendo chamar atenção. Mas a realidade é muito diferente. A dor é real, apenas sua origem é emocional. Quando o cérebro de uma criança está em estado constante de ansiedade, o corpo responde com sintomas físicos concretos através de um processo chamado somatização. A tensão emocional se converte em tensão física. O sistema digestivo, extremamente sensível ao estresse, é um dos primeiros a reagir. Por isso, dores de barriga são a queixa número 1 em crianças ansiosas. Mas também aparecem dores de cabeça frequentes, tensão muscular, dores nas pernas, aperto no peito, dificuldade para respirar e sensação de nó na garganta. Preste atenção se seu filho começou a reclamar de dor de barriga pelo menos 3 vezes por semana, sempre sem febre, vômito persistente ou diarreia. Observe se as dores de cabeça aparecem especialmente antes de eventos estressantes como provas, apresentações ou situações sociais. Note se a criança frequentemente diz que está cansada, mesmo após uma noite de sono adequada, ou se reclama de dores que migram pelo corpo sem uma localização específica clara. Outro indicador importante é quando a criança desenvolve sensibilidade exagerada às sensações corporais normais, interpretando qualquer desconforto leve como algo grave. É absolutamente normal que crianças ocasionalmente tenham dores de barriga, especialmente após comer algo que não caiu bem, ou dores de cabeça quando ficam muito tempo em telas ou sob o sol forte. Dores de crescimento nas pernas são comuns entre 6 e 12 anos. Uma criança pode acordar com dor de cabeça após uma noite mal dormida, ou sentir-se cansada após um dia particularmente agitado. Essas queixas aparecem esporadicamente, têm uma causa identificável, e a criança responde bem a medidas simples como descanso, hidratação ou um analgésico leve quando necessário. O que se torna preocupante é quando essas queixas físicas acontecem 3 ou mais vezes por semana, por um período superior a 4 semanas, sem que exames médicos identifiquem qualquer causa orgânica. Quando sintomas aparecem sistematicamente em situações específicas, como antes da escola, antes de dormir, ou quando a criança precisa enfrentar algo desafiador. Quando múltiplos sintomas aparecem simultaneamente ou alternadamente. Um dia é dor de barriga, no outro é dor de cabeça, depois é cansaço extremo. Quando a criança desenvolve um padrão de ir frequentemente à enfermaria da escola ou pedir para sair das aulas por mal-estar. Quando ela começa a expressar preocupações excessivas com a própria saúde, perguntando repetidamente se está doente ou se algo grave vai acontecer. Mariana, 9 anos, começou a reclamar de dores de barriga todas as noites antes de dormir. A mãe a levou ao pediatra, que solicitou exames de sangue, ultrassom abdominal e avaliação com um gastroenterologista. Tudo estava perfeitamente normal. O médico sugeriu que poderia ser intolerância à lactose, então retiraram o leite da dieta. Mesmo assim, as dores continuavam. Foi só quando a psicóloga da escola chamou os pais para uma conversa que descobriram a origem do problema. Mariana estava sendo excluída por um grupo de meninas e tinha desenvolvido ansiedade social intensa.
As dores de barriga eram reais, mas sua causa era o estresse emocional, não uma doença física. Se você perceber esse padrão de queixas físicas recorrentes sem explicação médica, especialmente se coincidirem com situações estressantes, não ignore como manha. Depois de descartar causas orgânicas com um pediatra, considere que pode ser ansiedade se manifestando através do corpo. Mantenha um diário das queixas, anotando quando aparecem, em que contexto, e o que estava acontecendo na vida da criança naquele momento. Pergunte gentilmente sobre preocupações, medos ou coisas que a estejam incomodando na escola ou em casa. Muitas vezes, ao validar que a dor é real mas que sentimentos também podem causar dor física, você abre espaço para a criança começar a verbalizar o que realmente a aflige. O terceiro sinal de ansiedade infantil frequentemente confundido com manha ou má educação são as alterações significativas no sono. Crianças ansiosas desenvolvem uma relação complicada com o momento de dormir, e os pais muitas vezes interpretam essa resistência como birra ou tentativa de prolongar o dia para brincar mais. Mas na realidade, a criança está genuinamente angustiada e incapaz de relaxar o suficiente para adormecer. A ansiedade interfere diretamente nos mecanismos neurológicos do sono. Quando o cérebro está em estado de alerta, produzindo pensamentos preocupantes e mantendo o corpo tenso, os níveis de cortisol permanecem elevados justamente no momento em que deveriam estar diminuindo para permitir o sono. O resultado é uma criança fisicamente exausta, mas mentalmente incapaz de desligar. Além da dificuldade para adormecer, a ansiedade também fragmenta o sono, causando despertares frequentes, pesadelos recorrentes e sono agitado. Observe se seu filho passou a demorar mais de 30 minutos para conseguir adormecer, mesmo estando visivelmente cansado. Preste atenção se ele desenvolveu rituais cada vez mais elaborados antes de dormir, como precisar verificar várias vezes se a porta está trancada, se as luzes do corredor estão acesas, ou se você vai ficar por perto. Note se ele começou a fazer perguntas repetitivas como "Você vai estar aqui quando eu acordar? Nada de ruim vai acontecer, né? Você promete que vai ficar bem." Outro indicador importante é quando a criança acorda várias vezes durante a noite chamando pelos pais, ou quando tem pesadelos frequentes com temas recorrentes de perigo, abandono ou fracasso. É completamente normal que crianças tenham noites ocasionais de dificuldade para dormir, especialmente após dias muito estimulantes ou próximo a eventos importantes. É esperado que crianças entre 6 e 10 anos ainda possam ter pesadelos esporádicos, talvez 1 ou 2 vezes por mês, principalmente após assistir a algo que as impressionou. Também é típico dessa faixa etária preferir ter os pais por perto na hora de dormir, pedindo uma história ou uma conversa antes de apagar a luz. Esses comportamentos são pontuais e não interferem significativamente na qualidade geral do sono. O que se torna preocupante é quando a dificuldade para adormecer acontece 5 ou mais noites por semana, por um período superior a 3 semanas consecutivas. Quando a criança leva consistentemente mais de 45 minutos para conseguir dormir, mesmo seguindo uma rotina adequada de sono. Quando ela acorda 3 ou mais vezes por noite, todas as noites, precisando da presença dos pais para voltar a dormir. Quando tem pesadelos pelo menos 3 vezes por semana, com temas consistentemente ansiosos. Quando desenvolve resistência intensa ao momento de dormir, com crises de choro, súplicas para que os pais fiquem ao lado dela, ou tentativas constantes de sair da cama com desculpas diversas. Quando a qualidade ruim do sono começa a afetar o dia seguinte, com a criança acordando cansada, irritada, com dificuldade de concentração na escola. Pedro, 7 anos, sempre dormiu bem. Mas há 5 semanas, desde que seus pais começaram a ter discussões mais frequentes sobre problemas financeiros, Pedro desenvolveu uma ansiedade profunda sobre a segurança da família. Ele não verbalizava isso claramente, mas começou a ter pavor de dormir. Todas as noites demorava mais de 1 hora rolando na cama, pedindo água, dizendo que não estava com sono, inventando que ouviu barulhos estranhos. Quando finalmente adormecia, acordava 2 ou 3 vezes chorando, dizendo que tinha sonhado que algo ruim acontecia com os pais. De manhã, estava exausto e irritado. Os pais interpretavam como manha e teimosia, até perceberem que Pedro estava expressando através da resistência ao sono um medo profundo que não conseguia nomear. Se você observar alterações persistentes no padrão de sono do seu filho por mais de 3 semanas, especialmente se acompanhadas de outros sinais emocionais como irritabilidade durante o dia, queixas físicas ou mudanças de comportamento, considere que pode ser ansiedade. Crie um ambiente tranquilo antes de dormir, sem telas pelo menos 1 hora antes. Estabeleça uma rotina previsível e reconfortante.
Mas, principalmente, abra espaço para conversas sobre preocupações, validando os medos da criança sem minimizá-los. Muitas vezes, apenas ter a oportunidade de falar sobre o que a preocupa já ajuda a diminuir a ansiedade noturna. O quarto sinal de ansiedade infantil que frequentemente passa despercebido ou é interpretado como comportamento inadequado são as mudanças drásticas de humor e a irritabilidade excessiva. Muitos pais veem uma criança que antes era tranquila e cooperativa transformar-se em alguém explosivo, impaciente e constantemente mal-humorado, e concluem que ela está mimada, mal educada ou simplesmente passando por uma fase de rebeldia. Mas, frequentemente, essa irritabilidade é a forma como a ansiedade se manifesta em crianças. Diferente dos adultos, que geralmente expressam ansiedade através de preocupação verbal ou inquietação visível, crianças muitas vezes canalizam a tensão interna em irritabilidade e explosões emocionais. Imagine carregar o dia inteiro uma mochila pesada de preocupações, medos e tensão que você não consegue nomear ou processar adequadamente. Qualquer pequena frustração adicional pode fazer essa carga transbordar. Um pedido simples dos pais, uma brincadeira que não sai como planejado, um irmão pegando seu brinquedo, tudo vira gatilho para uma reação desproporcional. Observe se seu filho passou a ter explosões de raiva por motivos aparentemente insignificantes, situações que antes ele lidava com normalidade. Preste atenção se ele está constantemente impaciente, respondendo mal, usando um tom agressivo mesmo em conversas simples. Note se pequenas frustrações geram crises desproporcionais, com choro intenso, gritos ou até agressividade física como bater portas, jogar objetos ou empurrar. Outro indicador importante é quando a criança oscila rapidamente entre extremos emocionais, parecendo bem em um momento e completamente descontrolada no seguinte, sem uma razão externa clara para a mudança. É perfeitamente normal que crianças dessa faixa etária tenham momentos de irritabilidade, especialmente quando estão cansadas, com fome, doentes ou frustradas com algo específico. É esperado que ocasionalmente percam a paciência, fiquem emburradas ou tenham uma birra quando algo não sai como queriam. Crianças ainda estão desenvolvendo habilidades de regulação emocional e autocontrole, então explosões ocasionais fazem parte do desenvolvimento típico. O importante é que essas reações sejam proporcionais ao evento, que a criança consiga se acalmar dentro de um tempo razoável, e que não sejam a tônica dominante do comportamento. O que se torna preocupante é quando essas explosões de irritabilidade acontecem diariamente, ou múltiplas vezes ao dia, por um período superior a 3 semanas. Quando a intensidade das reações é claramente desproporcional ao que as desencadeou, como uma crise de meia hora porque a comida favorita acabou. Quando a criança parece estar constantemente no limite, como se qualquer coisa pudesse fazê-la explodir. Quando ela mesma demonstra estar incomodada com as próprias reações, dizendo coisas como não sei por que fiquei tão bravo ou não consigo me controlar. Quando a irritabilidade está prejudicando os relacionamentos familiares e sociais, com a criança brigando constantemente com irmãos, respondendo mal aos pais, ou tendo conflitos repetidos com colegas na escola. Laura, 11 anos, sempre foi uma menina tranquila e equilibrada. Mas há 2 meses, desde que entrou em uma nova escola e estava tendo dificuldades para fazer amizades, Laura transformou-se. Em casa, explodia por qualquer motivo. Se a mãe pedia para arrumar o quarto, ela gritava que todos a odiavam. Se o Wi-Fi ficava lento, jogava o controle remoto com força. Brigava constantemente com o irmão mais novo por questões mínimas. Os pais achavam que ela estava se tornando uma pré-adolescente difícil e mimada. Mas quando a escola relatou que Laura também estava tendo explosões de raiva lá, isolando-se durante os recreios e chorando sozinha no banheiro, perceberam que não era má educação. Laura estava sobrecarregada de ansiedade social e insegurança, sem ferramentas para processar e expressar essas emoções de forma adequada. A irritabilidade era o transbordamento dessa angústia interna. Se você perceber esse padrão de irritabilidade persistente e desproporcional em seu filho, não trate apenas como má educação que precisa ser punida. Obviamente, limites e consequências para comportamentos inadequados são necessários, mas busque entender a raiz emocional do que está acontecendo. Observe se existem situações específicas que disparam mais irritabilidade, como horários próximos à escola, após interações sociais, ou quando a criança precisa lidar com mudanças. Crie momentos de conversa em horários calmos, não durante ou logo após uma explosão, perguntando como ela tem se sentido, se algo a tem preocupado ou deixado triste. Muitas vezes, quando a criança consegue verbalizar a ansiedade subjacente e recebe apoio adequado,
A irritabilidade diminui naturalmente. O quinto e último sinal de ansiedade infantil que pais frequentemente interpretam como manha é o perfeccionismo excessivo e a evitação de desafios. À primeira vista, ter um filho perfeccionista pode até parecer positivo. Uma criança que se dedica intensamente aos estudos, que revisa a lição de casa múltiplas vezes, que se preocupa em fazer tudo certo. Mas quando o perfeccionismo vem acompanhado de sofrimento intenso, autocrítica severa e medo paralisante de errar, ele é na verdade um sintoma claro de ansiedade. Crianças ansiosas desenvolvem uma necessidade de controle absoluto como forma de lidar com a insegurança interna. Elas acreditam, de forma inconsciente, que se conseguirem fazer tudo perfeitamente, estarão seguras, serão aceitas e amadas. O erro se torna uma ameaça intolerável. Essa pressão autoimposta é exaustiva e frequentemente leva à evitação. Se a criança não tem certeza de que conseguirá fazer algo perfeitamente, ela prefere não tentar. Os pais interpretam isso como preguiça, falta de iniciativa ou manha quando a criança se recusa a participar de atividades ou desiste rapidamente de algo novo. Observe se seu filho passou a apagar e refazer desenhos, redações ou lições de casa repetidas vezes, nunca ficando satisfeito com o resultado. Preste atenção se ele chora ou tem crises intensas quando comete um erro pequeno, como escrever uma palavra errada ou perder um ponto em um jogo. Note se ele evita sistematicamente tentar coisas novas, dizendo frases como não sei fazer, vai ficar ruim ou não quero antes mesmo de tentar. Outro indicador crucial é quando a criança faz comentários autodepreciativos frequentes, como sou burro, não consigo fazer nada direito, sou o pior da turma, demonstrando uma autocrítica desproporcional e cruel. É normal que crianças queiram fazer as coisas bem feitas e sintam frustração quando algo não sai como esperavam. É típico dessa idade ter períodos de maior dedicação a determinadas atividades ou demonstrar orgulho quando conseguem realizar algo com capricho. Também é esperado que crianças hesitem diante de desafios muito difíceis ou demonstrem insegurança em situações completamente novas. Essas reações são proporcionais, ocasionais, e não impedem a criança de eventualmente tentar e aprender com os erros. O que se torna preocupante é quando o perfeccionismo paralisa a criança. Quando ela passa horas em uma única tarefa simples porque refaz obsessivamente até considerar perfeito. Quando tem crises emocionais intensas diante de qualquer erro, por menor que seja, reagindo de forma desproporcional. Quando sistematicamente evita participar de atividades que poderiam expô-la ao erro ou à avaliação de outros, como apresentações escolares, competições esportivas ou até brincadeiras com regras. Quando verbaliza medo constante de decepcionar os pais, professores ou colegas. Quando a autocobrança é tão severa que a criança demonstra sinais de estresse crônico como problemas de sono, dores de cabeça frequentes ou isolamento social. Rodrigo, 10 anos, era excelente aluno, mas vivia atormentado pela necessidade de perfeição. Fazia a lição de casa 3 vezes até considerar que estava boa o suficiente. Quando tirava nota 9 em vez de 10, chorava inconsolavelmente. Recusava-se a participar de jogos em grupo porque tinha medo de errar e fazer o time perder. Na aula de arte, entrava em pânico se o desenho não saía como imaginava, chegando a rasgar o papel. Os pais achavam que ele era exigente demais consigo mesmo e que isso era um traço de personalidade, talvez até positivo. Mas quando Rodrigo começou a ter ataques de ansiedade antes das provas e desenvolveu tiques nervosos como roer as unhas até sangrar, perceberam que não era uma característica saudável, mas ansiedade de desempenho que precisava de ajuda profissional. Se você observar esse padrão de perfeccionismo paralisante e evitação de desafios por mais de um mês, acompanhado de sofrimento visível e comentários autodepreciativos frequentes, é importante intervir. Trabalhe ativamente para valorizar o esforço em vez do resultado, celebrando tentativas e erros como parte do aprendizado. Compartilhe suas próprias falhas e como lidou com elas. Evite comparações com irmãos ou colegas. Reduza pressões relacionadas a desempenho acadêmico ou esportivo. E principalmente, busque ajuda de um psicólogo infantil especializado em ansiedade, que pode ensinar a criança estratégias de regulação emocional e uma relação mais saudável com o erro e o aprendizado. Agora que identificamos os 5 sinais principais de ansiedade infantil que pais frequentemente confundem com manha, vamos entender exatamente o que fazer quando você reconhece esses comportamentos no seu filho. A forma como você reage e intervém faz toda a diferença entre a ansiedade se intensificar ou ser adequadamente manejada. O primeiro passo fundamental é validar os sentimentos da criança sem reforçar os medos.
Quando seu filho expressa medo ou preocupação, mesmo que pareça irracional para você, não minimize dizendo isso é bobagem ou não tem motivo para ter medo. Em vez disso, reconheça o sentimento. Eu vejo que você está realmente preocupado com isso ou eu entendo que isso te deixa ansioso. Validação não significa concordar que o medo é realista, mas reconhecer que o sentimento é real e legítimo. Essa atitude abre espaço para a criança se sentir compreendida e mais disposta a conversar sobre o que está sentindo. O segundo passo é criar oportunidades de conversa em momentos tranquilos, não durante crises. Escolha horários calmos do dia, como na hora de dormir, durante uma refeição tranquila ou em um passeio. Faça perguntas abertas que não possam ser respondidas apenas com sim ou não. Como você tem se sentido esses dias? Aconteceu algo na escola que te deixou chateado? Tem alguma coisa te preocupando? Se a criança tiver dificuldade de verbalizar, use recursos alternativos como desenhos, brincadeiras com bonecos representando situações do dia a dia, ou livros infantis sobre emoções. Muitas vezes, ao ver um personagem lidando com ansiedade, a criança consegue se identificar e começar a falar sobre seus próprios sentimentos. O terceiro passo é ensinar técnicas simples de regulação emocional adequadas para a idade. A respiração profunda é uma ferramenta poderosa e acessível. Ensine seu filho a respiração do quadrado. Inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 4, segure contando até 4, e repita. Transforme isso em uma brincadeira, fazendo juntos. Outra técnica eficaz é a identificação das sensações corporais da ansiedade. Ajude a criança a perceber onde no corpo ela sente a ansiedade. A barriga aperta? O coração acelera? As mãos suam? Nomear e localizar a sensação física já ajuda a diminuir sua intensidade. Você também pode criar uma escala visual de ansiedade de 1 a 10, onde a criança aponta o quanto está ansiosa em determinado momento, o que ajuda a desenvolver consciência emocional. O quarto passo é fazer ajustes práticos na rotina que reduzam gatilhos de ansiedade. Isso não significa superproteger ou evitar todas as situações desafiadoras, mas sim criar uma estrutura previsível que dê segurança. Mantenha horários regulares para refeições, sono e atividades. Crianças ansiosas se beneficiam enormemente de previsibilidade. Prepare-a com antecedência para mudanças ou eventos importantes, explicando o que vai acontecer, quem estará presente, quanto tempo vai durar. Reduza a exposição a conteúdos inadequados para a idade, como notícias violentas, filmes de terror ou redes sociais que gerem comparação social. Garanta tempo suficiente de sono, alimentação adequada e atividade física regular, pois o bem-estar físico impacta diretamente a ansiedade. Quando buscar ajuda profissional? Procure um psicólogo infantil especializado em ansiedade se os sinais persistirem por mais de 6 semanas consecutivas, se estiverem piorando progressivamente, se múltiplos sinais aparecerem simultaneamente, ou se a qualidade de vida da criança estiver significativamente comprometida. Especificamente, busque ajuda imediatamente se a criança verbalizar pensamentos de querer desaparecer ou não querer mais viver, se a ansiedade estiver causando isolamento social severo, se houver crises de pânico com sintomas físicos intensos como falta de ar e taquicardia, ou se a recusa escolar se tornar absoluta com a criança incapaz de frequentar as aulas. Para escolher o profissional adequado, busque psicólogos especializados em terapia cognitivo-comportamental infantil, abordagem com forte evidência científica para tratamento de ansiedade. Pergunte sobre a experiência com casos de ansiedade na faixa etária do seu filho. Um bom profissional vai querer conversar com você para entender o histórico familiar e o contexto, mas também vai trabalhar diretamente com a criança, respeitando a confidencialidade adequada para a idade. A terapia para a ansiedade infantil normalmente envolve técnicas lúdicas, ensino de habilidades de enfrentamento, exposição gradual a situações temidas e orientação parental. O que você definitivamente não deve fazer: nunca force a criança a enfrentar seus medos de forma brusca e sem preparo, acreditando que isso vai fortalecer ou desentupir. Exposição forçada intensifica a ansiedade. Não castigue, ridicularize ou envergonhe a criança pelos sintomas de ansiedade, como chamar de fresco, covarde ou mimado. Não compare com irmãos ou outras crianças dizendo seu irmão não tem medo disso. Não ignore os sinais esperando que passem sozinhos com o tempo, pois a ansiedade não tratada tende a se intensificar. Não transmita suas próprias ansiedades de forma excessiva, pois crianças aprendem padrões emocionais observando os pais.
E nunca minimize a dor da criança dizendo que ela está exagerando ou que não tem motivo real para se sentir assim. Lembra da Sofia, aquela menina de 8 anos que abriu nossa conversa? Depois que a mãe, Fernanda, identificou que não era manha mas ansiedade, ela procurou a ajuda de uma psicóloga infantil. Durante as sessões, Sofia conseguiu verbalizar pela primeira vez o que estava sentindo: o medo de ser julgada pelas colegas, a insegurança sobre sua aparência, a angústia de não se sentir aceita. A psicóloga trabalhou com ela técnicas de respiração, questionamento de pensamentos ansiosos e exposição gradual a situações sociais. Os pais também receberam orientação sobre como validar os sentimentos de Sofia sem reforçar os medos. Em 3 meses, Sofia voltou a dormir bem, as dores de barriga desapareceram, e ela recuperou o prazer de ir à escola. Hoje, ela ainda experimenta ansiedade ocasionalmente, mas tem ferramentas para lidar com isso de forma saudável. Os 5 sinais que discutimos foram: primeiro, a recusa persistente em ir à escola ou participar de atividades, acompanhada de sintomas físicos reais. Segundo, queixas físicas repetidas sem causa médica identificável, especialmente dores de barriga e cabeça. Terceiro, alterações significativas no sono, com dificuldade para adormecer, pesadelos frequentes e despertares noturnos. Quarto, mudanças drásticas de humor com irritabilidade excessiva e explosões emocionais desproporcionais. E quinto, perfeccionismo paralisante acompanhado de evitação de desafios e autocrítica severa. Se você ou alguém que conhece precisa de apoio imediato, existem recursos gratuitos disponíveis. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende pelo telefone 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, completamente gratuito e confidencial. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Você pode localizar o CAPs mais próximo através da Unidade Básica de Saúde do seu bairro ou pelo site do Ministério da Saúde. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Funciona 24 horas, é gratuito e pode ser anônimo. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de famílias ao redor do mundo lidam com ansiedade infantil. Reconhecer os sinais não faz de você um pai ou mãe que falhou. Pelo contrário, demonstra atenção, cuidado e disposição para buscar o melhor para seu filho. Ansiedade não é culpa da criança, não é culpa sua, e definitivamente não é manha. É uma condição real, com base neurobiológica, que responde muito bem ao tratamento adequado quando identificada precocemente. Crianças são naturalmente resilientes. Com o apoio correto, o acolhimento empático e as ferramentas adequadas, elas não apenas superam a ansiedade, mas aprendem habilidades emocionais valiosas que as beneficiarão por toda a vida. A capacidade de reconhecer, nomear e regular emoções difíceis é um dos presentes mais importantes que podemos dar aos nossos filhos. E tudo começa com um olhar atento, um coração aberto e a disposição de entender que por trás de comportamentos que parecem manha, muitas vezes existe uma criança pedindo ajuda da única forma que ela sabe. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal Sinais Silenciosos para receber mais informações baseadas em ciência sobre desenvolvimento emocional e saúde mental infantil. Deixe nos comentários: você já viveu uma situação parecida com seu filho? Como percebeu que não era manha mas ansiedade? Sua experiência pode ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo momento agora.